Sabe aquelas decisões bem complexas com um monte de critérios que parecem brigar entre si? Elas são um desafio constante. Mas e se existisse um jeito de transformar a nossa intuição, a nossa subjetividade, em uma estrutura lógica e, mais importante, defensável? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha, é um dilema super comum, né? Ter que escolher um fornecedor, decidir qual tecnologia nova adotar na empresa ou para onde vai um investimento importante. São sempre aqueles cenários complicados onde o custo briga com a qualidade, que briga com o prazo de entrega. É um verdadeiro cabo de guerra. E a gente sabe, uma escolha errada nessas horas pode ter consequências bem sérias. Pois é, em decisões assim, de alto impacto, e só pela intuição não basta. Na verdade, pode ser perigoso, porque a intuição está cheia de vieses. O que a gente precisa mesmo é de uma abordagem sistemática, sabe? Um framework que organize o raciocínio e quebre esse problemão em partes menores que a gente consiga gerenciar. E é exatamente essa estrutura que vamos construir juntos. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o desafio, depois vamos aprender a mapear o problema, a quantificar as prioridades e, no final, chegar a uma decisão que seja não só melhor, mas também robusta e defensável. A ferramenta que nos ajuda a organizar toda essa lógica é o processo hierárquico analítico, ou, como é mais conhecido, AHP. Ele é um dos métodos de apoio à decisão multicritério mais respeitados que existem. O HP foi desenvolvido por Thomas Sachs, e a grande sacada dele é a capacidade de converter julgamentos qualitativos, ou seja, as nossas percepções, as nossas preferências, em valores numéricos quantitativos. Basicamente, ele cria uma linguagem matemática comum para a gente conseguir analisar e resolver esses problemas complexos, muitas vezes em grupo. Então vamos lá. A primeira fase é como desenhar um mapa. Antes de começar qualquer viagem, a gente precisa saber o destino e quais são os caminhos possíveis, certo? Para ficar bem prático, vamos usar um exemplo do começo ao fim da nossa análise, a tarefa de selecionar o fornecedor ideal. O processo funciona quebrando o problema de forma lógica. Lá no topo, a gente tem o nosso objetivo principal, selecionar o fornecedor ideal. Logo abaixo, vem os critérios que vamos usar para avaliar: custo, qualidade, prazo, suporte. E na base, claro, as nossas alternativas, os fornecedores A, B e C. Essa hierarquia visual é ótima porque não só organiza o problema, mas também garante que todo mundo envolvido na decisão esteja na mesma página. Agora sim, a gente chega no coração do HP, a fase de julgamentos. Exatamente aqui que a mágica acontece. A gente vai traduzir as preferências, que são subjetivas, em dados numéricos. E fazemos isso com um processo que é, ao mesmo tempo, poderoso e bem intuitivo: as comparações para a par. Para fazer isso, a gente usa a famosa escala fundamental de Sachs. A sacada aqui é genial. Em vez de tentar ordenar todos os critérios de uma vez, o que seria uma loucura, a gente compara eles de 2 em 2. A pergunta é direta: entre o critério 1 e o critério 2, qual deles é mais importante e o quanto mais importante? A escala vai de 1 para dizer que tem a mesma importância, até 9 para uma importância extrema. Vamos ver na prática como funciona. Imagina que a gente está comparando qualidade versus custo para o nosso fornecedor. Quem decide pode julgar que a qualidade é moderadamente mais importante. Olhando lá na nossa escala, isso corresponde ao valor 3. Simples assim. Esse processo, então, é repetido para todos os pares de critérios e depois para todas as alternativas dentro de cada critério. Ok, com todos os julgamentos coletados, a gente entra na fase de síntese. É aqui que a matemática do método entra em ação para agregar todas essas comparações e calcular as prioridades de cada critério. E a partir daí, a pontuação final de cada alternativa. E uma das coisas mais elegantes do HHP é que ele não aceita nossos julgamentos de forma cega. Não mesmo. Ele tem um mecanismo de verificação interno, um verificador de lógica, que é a razão de consistência, ou CR. Ela basicamente mede se os nossos julgamentos fazem sentido. Afinal, se a gente diz que qualidade é mais importante que custo e que custo é mais importante que prazo, seria bem ilógico dizer depois que prazo é mais importante que qualidade, concorda? Então, o método calcula essa razão de consistência. E aqui tem uma regrinha de ouro. Por convenção, um valor de CR igual ou menor que 0,10, ou seja, 10%, é considerado aceitável. Isso indica que os julgamentos foram coerentes. Agora, se o valor for maior que isso, acende um alerta. O próprio método avisa que é preciso revisar as comparações, melhorando a qualidade da decisão. Beleza, com a consistência validada, a fase 4 faz a síntese final.
O que o método faz? Para cada alternativa, ele multiplica a pontuação dela em um critério pelo peso daquele critério. Aí ele soma tudo. O resultado é uma pontuação global já ponderada para cada uma das nossas opções. E o resultado final fica claro, como a gente vê aqui. Depois de todo esse processo, o A e o PET-P entregam um ranking limpo. No nosso exemplo, o fornecedor B aparece como a melhor escolha com a maior pontuação. Veja, não é mais uma questão de achismo, é uma conclusão baseada em toda a estrutura e nos julgamentos que a gente definiu lá atrás. Mas calma, ainda não acabou. Uma boa decisão não é só encontrar a resposta certa, é também ter certeza de que essa resposta é estável, é confiável, e é isso que a gente faz na última fase. A pergunta-chave aqui é exatamente essa: o resultado é robusto? E se aquele peso que a gente deu para os critérios mudar um pouquinho? A escolha final continuaria sendo a mesma? Para tirar a prova, a gente submete o nosso modelo a um verdadeiro teste de estresse. Esse teste é a análise de sensibilidade. A técnica é simples. A gente varia um pouco o peso dos critérios mais importantes e observa o que acontece com o ranking final. Se o nosso fornecedor B continuar sendo a melhor opção, mesmo com essas variações, aí sim, a gente ganha uma confiança enorme de que a decisão é de fato robusta. E assim a gente completa a jornada. Partimos de um problema que era complexo, subjetivo, e chegamos a uma solução clara, quantificada e, o mais importante de tudo, uma solução que é totalmente rastreável. A gente consegue defender cada passo do caminho. Os benefícios, então, são bem claros. O AHP nos força a estruturar o problema, transforma o que é subjetivo em objetivo, checa a lógica dos nossos próprios pensamentos e, no fim, entrega uma recomendação que pode ser explicada e defendida passo a passo. Como o material de referência resume de forma perfeita, o resultado final não é só uma resposta. É a confiança e a legitimidade que vem de um processo transparente e muito bem fundamentado. E para fechar, fica uma reflexão, quase um convite à ação, que decisão complexa, seja na vida profissional ou pessoal, poderia ser totalmente transformada com a aplicação de uma estrutura lógica como o AHP, trazendo muito mais clareza e confiança para o resultado final.